24 ao 29. Amém? A ministração da noite, ela tem por título os dois fundamentos. Os dois fundamentos. E nós lemos assim na palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Quero convidar a minha esposa Simone vir aqui orar pela ministração da palavra. Amém, oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos, ó Pai, diante do Senhor nesta noite, mais uma vez. Senhor, eu quero te pedir a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, sobre a vida do Sérgio, que irá ministrar a tua palavra. Senhor, que não seja nada falado dele mesmo, mas seja vindo do teu altar, vindo, Senhor, dos altos céus, ó Pai, do teu coração, ó Pai. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, poderosamente para aquelas pessoas que estão esperando algo do Senhor, ó Pai. Senhor, proibimos, Senhor, toda ação de Satanás nesse momento. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Traga, Senhor, as mentes, Senhor, cativos, ó Pai. Agora, Senhor, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Dois fundamentos. Só existem dois fundamentos. O que é um fundamento? Uma fundação, um alicerce, uma base, uma estrutura inicial que sustenta uma construção. Isso é um fundamento. Mas só há dois fundamentos. Dois fundamentos para que eu e você decidamos aonde nós vamos construir a nossa casa, aonde nós vamos edificar, ou onde nós estamos edificando. Ou alguém está em Cristo, ou alguém está vivendo para Cristo e se guiando por sua palavra, ou alguém está vivendo para si mesmo e se guiando pelos métodos desse mundo. Estão aí os dois fundamentos: ou Cristo, ou as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. Quem decide por Cristo, ele tem que abrir mão de algumas coisas, ou de muitas coisas dessa vida. Quem decide pelo mundo, vai necessariamente abrir mão da pessoa do Senhor Jesus. Nesse ponto, agora, cada um de nós precisa começar agora a uma avaliação de onde está construindo a sua vida, onde está apoiando a sua vida. Esse é o momento que hoje
você está aqui para ouvir isso. Hoje você está aqui e foi chamado para ser confrontado com a palavra de Deus e perceber sobre qual fundamento você está construindo a sua vida. João capítulo 15, verso 14, Tainá, por favor. Jesus disse exatamente isso: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, ou o que eu mando para vocês fazerem. E Tiago capítulo 4, verso 4, diz também, é forte, mas diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vocês percebem que a diferença de você construir entre um fundamento e outro não é simplesmente uma questão de uma opção simples, mas ou é uma declaração de amizade a Deus, ou uma declaração de guerra contra Deus. Ou você é amigo de Deus quando faz aquilo que Jesus manda você fazer, ou você se torna inimigo de Deus. Diz a palavra de Deus: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando você constrói a sua casa sobre os valores desse mundo, essa situação ela se inverte, porque aí você já não tem um Deus que é por você, você tem agora um Deus que é contra você. Por isso a sua decisão, e eu digo isso a todos que estão aqui nessa noite, todos aqueles que um dia decidiram por Cristo, e todos aqueles que por alguma razão ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Jesus nos alerta a respeito disso, que eu e você temos que estar atentos, porque, irmãos, hoje é muito, eu vou dizer, é muito comum, para espanto nosso, para tristeza nossa, é muito comum e é muito aceitável, muitos crentes, muitos cristãos, terem um romance profundo com as coisas desse mundo. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós. Não é bom que eu e você, uma vez que confessamos Jesus como nosso Senhor, estejamos tendo flertes, namoricos, estejamos tendo qualquer tipo de troca de mensagens com as coisas desse mundo. E é importante, meu irmão e minha irmã, que eu e você estejamos atentos a isso, porque muitas dessas coisas, para nós, às vezes são coisas normais, coisas corriqueiras, coisas que a gente fala assim: qual é o problema? E nós temos pregado aqui, que para você ter uma noção daquilo do que Deus está falando aqui na palavra dele, Deus não está apelando para a sua noção do que é certo e do que é errado. Deus não está perguntando para você o que você acha que pode ou não se pode fazer. A Bíblia fala que quando nós andamos na luz, nós temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós andamos na luz, nós andamos aonde Deus está. E quando nós andamos aonde Deus está, nós temos noção, através daquilo que Ele revela para nós, o que Ele quer para nós. Então, aquilo que você acha que é correto, aquilo que você pensa que é certo, pode não ser aquilo que Deus acha que é certo. Os relacionamentos que você tem com as coisas desse mundo, para nós,
podem ser bem tranquilas. Não, isso não está fazendo mal para mim, não está me afetando. Mas você já ouviu o que o seu Deus pensa a respeito disso? Você já orou sobre isso? Você já pediu para que o Senhor revelasse para você se isso que você está fazendo, eu estou falando, irmãos, sobre o quê? Do nosso relacionamento com as coisas desse mundo, os lugares aonde você vai, as pessoas com quem você anda, as alianças que você faz, os acordos que você fecha, as decisões que você toma, a linguagem que você usa, os seus posicionamentos, eles te aproximam ou eles te afastam de Deus? Aonde você está construindo a sua casa? A Bíblia fala desse alicerce, a Bíblia fala dessa estrutura, ela faz uma diferenciação entre a rocha e entre a areia. Rocha e areia. Rocha é a palavra de Deus, rocha é a palavra infalível de Deus. Nós começamos o culto nessa noite falando a respeito de você amar as pessoas que não te amam, e de investir em pessoas que podem trazer prejuízo para você. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, isso é que a palavra de Deus nos manda fazer. Mas nós temos todas as desculpas do mundo para não fazermos isso, que a palavra de Deus manda a gente fazer. Por quê? Vamos falar para você pode dizer o seguinte: você é louco de fazer um negócio desse? Se você sabia que essa pessoa não te paga, por que você emprestou dinheiro para ela? Se você sabia que essa pessoa ia trair você, por que você estendeu a mão a ela? Você faz isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus manda você fazer isso. Só que nós, irmãos, a gente tem sempre uma desculpa para não fazer o que Jesus manda a gente fazer. A gente sempre tem uma saída para não fazer o que Deus manda que o pai faça, que a mãe faça, que o marido faça, que a esposa faça, que o irmão faça uns para com os outros. A gente sempre tem uma saída para a gente abraçar as coisas dessa vida, desfrutar dos prazeres, dos manjares dessa vida, porque a gente não vê mal nisso. E além do mais, irmãos, quando a gente faz isso, quando a gente se deixa ser visto com esse tipo de relacionamento com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, o irmão que é mais fraco, que confia em você, o irmão que é mais fraco, que olha para você como uma referência para a vida dele, ele vê você fazendo esse tipo de coisa, ele fala assim: puxa, quer dizer que agora pode, não tem problema nenhum. Você tem uma responsabilidade, primeira com Deus, e também com as pessoas que estão ao seu redor. E além do mais, irmãos, existe também as questões dos escândalos. Aqueles que não compartilham da nossa fé, aqueles que não creem na mesma palavra que nós cremos, aqueles que ainda não conheceram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles nos observam, eles estão de olho em nós, porque nós dizemos: olha, se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você está condenado eternamente, porque o salário do pecado é a morte. E você diz isso, mas daqui a 5 minutos, aquela pessoa vê você incorrendo nas mesmas coisas que você condena. Irmãos, a chuva, ela vai cair sobre a sua vida. Não é uma profecia negativa aqui não, irmãos. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar por tribulações,
Vamos passar por, eu já passei por várias. Eu já passei por situações que eu perdi a esperança. Mas Deus me tirou desse lugar de desesperança e me colocou no lugar de vitória. Não só hoje, mas também em várias épocas da minha vida daqui para olhando para o passado. E eu tenho certeza que até a volta de Jesus, eu vou passar por outras situações difíceis e de situações complicadas. Então a Bíblia fala que a chuva, ela vai cair sobre a sua estrutura, a sua casa, sobre a sua vida. Ela vai chegar, a chuva vai vir, as águas, né, os rios, vão vir também os ventos, eles vão bater sobre a sua casa, num momento ou em outro, um dia ou outro, isso vai atingir você. Eu sei que vários dos irmãos aqui já passaram por situações como essas, mas o que sustentou você? Por que você não caiu? Por que você não desistiu? Por que você não voltou para trás? Por que você foi livre de uma queda fatal? Foi porque a sua vida estava alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, na verdade do Evangelho. E isso sustentou você, isso sustenta você. Essa é a verdade, irmãos. Eu tenho visto isso, o quanto nós estamos nos afastando das Escrituras, nos afastando da palavra de Deus. E é interessante nós sabermos que os grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja, a gente não pode definir esses avivamentos como um fluir do Espírito Santo na vida das pessoas, simplesmente. Mas a base desses avivamentos foi uma volta às Escrituras, uma volta à rocha, uma volta às pessoas voltarem a construir as suas vidas sobre a palavra de Deus, uma reabertura do texto bíblico. E se nós não caminharmos nisso, se nós não olharmos para a palavra de Deus como verdadeiramente regra de fé e prática para as nossas vidas, nós vamos decidir, nós vamos caminhar, nós vamos andar segundo o nosso próprio entendimento, segundo aquilo que a maioria das pessoas faz, a maioria das pessoas diz. Se você parar e fazer uma análise, 50% dos casamentos terminam em divórcio. E você vai falar assim, puxa, 50%? A cada 10 casados, cada 10 casamentos, 5 terminam em divórcio. E se você for fazer uma pesquisa dentro do meio cristão evangélico, a proporção é a mesma proporção. E eu pergunto, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta do início ao fim, em todas as áreas da nossa vida, em relação às amizades, aos casamentos, aos negócios, às profissões. Ela nos orienta em todo sentido. Até se, por exemplo, você vai passar um semáforo vermelho, se você está alicerçado na palavra de Deus, você sabe que você precisa respeitar as autoridades. Ou seja, o que Deus quer de nós? Deus quer de nós que nós sejamos cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, a alegria de Jesus, o prazer de Jesus, aquilo que alimentava a vida do Senhor Jesus, era fazer a vontade do Pai. Mas nós, irmãos, nós precisamos, agora, hoje, nesse momento, nós precisamos começar a pensar a respeito disso. Como que nós estamos vivendo? Os detalhes da nossa vida, eles são importantes. Irmão, os detalhes, eles fazem toda a diferença. Às vezes a gente pensa, não, isso é bobeira, isso é uma coisinha que não tem peso, não faz diferença. Irmãos, isso faz toda a diferença.
Por exemplo, a Bíblia fala a respeito da língua, né? Tiago escreveu a respeito da língua, ele fala assim: olha, vocês não percebem como uma pequena centelha, ela põe fogo numa floresta inteira? As pequenas coisas, elas que a gente não quer prestar atenção nelas, elas fazem toda a diferença. Aqueles detalhes fazem toda a diferença. Então, da mesma forma, a nossa vida, ela precisa estar 100% focada naquilo que Deus tem para nós, revelado na sua palavra. Caso contrário, meus irmãos, nós vamos ser pessoas frágeis do ponto de vista da nossa fé. Nós vamos ser pessoas que vão estar muito mais apoiadas naquilo que a gente vê, do que naquilo que a gente crê. A gente vai estar muito tranquilo com o nosso padrão de vida raso, sossegado, um padrão de vida que não produz fruto, não produz resultado no reino de Deus. Por quê? A gente não está prestando atenção naquilo que Deus quer para nós. Veja bem, construir a sua casa sobre a rocha é você decidir viver para Cristo. Você já parou para pensar nisso? O que é viver para Cristo? Você pode dizer que está vivendo para Cristo hoje? Você pode assim, 100% no teu coração dizer assim: quando eu me levanto de manhã, o meu foco, a minha meta, o meu alvo é viver para o Senhor Jesus. Se você, quando levanta de manhã, você pensa em 1000 coisas, nas agendas, na sua carreira, na sua profissão, nos seus bens, naquilo que você tem que cuidar, para não perder, talvez você não esteja vivendo para Cristo. E a Bíblia fala o quê? Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam o quê? Qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Amém? Vocês percebam que construir a casa de vocês sobre a rocha é um desafio de entrega total de vida. Não é, irmãos, um compromisso assim parcial, não é aquela coisa assim: olha, você é meu amigo, certo? Não é que nem, por exemplo, eu viver com a minha esposa. Você é meu amigo, eu vou à sua casa de vez em quando, você vem à minha casa de vez em quando, eu converso com você de vez em quando, e a gente tem um relacionamento do tipo: se você for embora, a minha vida segue. Com o Senhor Jesus não pode ser desse jeito. Nós temos, irmãos, que nem dizia minha avó, né? Minha avó dizia assim, que a gente precisava entregar a nossa vida a Jesus. Vocês já entenderam o que é entregar a vida para Jesus? É muito mais, e muito mais além, né? Entregar a vida para Jesus é fazer o que Jesus falou. Ele falou o quê? Quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. E só isso? Só negar-se a si mesmo? O que mais? Tomar a sua, e que mais? Segui-lo. Então, você hoje que se diz cristão, que se diz crente, que se diz evangélico, protestante, ou coisa que o valha, você já parou para pensar nisso? Que a sua casa, ela só vai resistir no dia mau, se você verdadeiramente estiver alicerçado em Cristo, tiver a sua vida verdadeiramente colocada nas mãos do Senhor. A gente falava aqui das canções que a gente cantava nos anos 70, 80, 90, uma delas que eu me lembro agora, que eu creio que talvez vocês vão se lembrar, ou devam ter conhecido, porque algumas músicas elas se tornaram assim, hinos constantes na vida do crente, né? Uma delas é um vaso novo.
que dizia assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E a canção segue dizendo assim: faz o quê? Quebra a minha vida e faça de novo. Quem tem coragem de cantar isso? Quem tem coragem de cantar isso? Sabe quem tem coragem de cantar isso? Somente aquele que já entregou a sua vida a Cristo de fato. Somente aquele que já não tem mais a sua vida por preciosa, como Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. A diferença de quem constrói a sua casa sobre a rocha e que constrói a sua casa sobre a areia, é que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ele está disposto a perder a sua vida. E Jesus falou: se você perder a sua vida, você vai achar a sua vida. Mas aquele que está disposto a não perder a sua vida, não quer viver para Cristo, não aceitou Jesus verdadeiramente como seu Salvador, como seu Senhor, ele vai continuar querendo ganhar a sua vida, e no fim, ele vai perder a sua vida. Irmãos, não tem nada mais urgente, nada mais importante que se pregue numa igreja, ou para os pecadores, do que isso. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem nada mais urgente. Antigamente a gente tinha, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu sou conhecido como um pastor que é muito incisivo, né? Que usa mais a vara do que o cajado, mas eu sei que Deus me chamou para isso. Eu já nasci assim, minha mãe disse assim: você nasceu assim. Isso, claro, é uma descontração, mas eu tenho certeza no meu coração disso. Eu fui chamado para pregar exatamente o que está escrito na Bíblia. Eu não fui chamado para pregar o que você quer ouvir. Eu fui chamado para dizer para você que a vida eterna é melhor do que essa vida passageira. Eu estou pregando na igreja que o pecado leva você à condenação eterna, mas o Senhor Jesus, Ele diz para você: toma a tua cruz, porque eu tenho vida eterna para você. É isso que eu tenho que pregar na igreja. Eu não posso ficar aqui, irmãos, como um pastor bonzinho, que não quer que você saia daqui triste, porque, puxa, não era bem isso que eu queria ouvir. Mas eu vou falar para você uma coisa: se você crê naquilo que nós estamos pregando, você vai sair daqui mais feliz do que você chegou aqui. Se você confiar no que diz as Escrituras, você vai sair daqui em vitória. Você vai sair daqui com os olhos na eternidade. Nós cantamos nessa noite que nós encontramos o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. E quem é esse tesouro, esse bem mais precioso? É o Senhor Jesus. Não há nada igual a Jesus. Irmãos, é até uma tolice dizer isso. Não dá para comparar Jesus com qualquer coisa. A Bíblia fala que pelo poder da palavra dele, o universo foi criado. Tudo foi criado pelo poder da palavra do Senhor. Agora, o que pode ser maior do que um Deus que só com a palavra, uma palavra que sai da sua boca, cria todas as coisas? E nós estamos querendo, irmãos, como loucos, como filhos pródigos, como malucos, como doidos, querer reter aquilo que você não pode manter. Nós estamos querendo abraçar um mundo que vai se desfazer em fogo, os elementos vão ser desfeitos, e a gente está querendo abraçar isso. A gente quer comer do prato do diabo, e depois sentar na mesa com Jesus e dizer para Ele: eu te amo. É melhor que a gente seja, irmãos, pessoas frias, pessoas
racionais, mas que pelo menos a gente entenda que Deus não nos chamou para viver em dois caminhos. Deus não nos chamou para viver com duas almas. Deus nos chamou, como eu li na camiseta de um servo de Deus aí, ao máximo e por inteiro na presença de Deus. Ao máximo e por inteiro. Deus não chamou a gente para ficar brincando. Olha, eu vou falar para você, você que é casado, você não gostaria de ver o seu cônjuge trocando conversinhas com outra pessoa, mas é o que nós fazemos. Coloca para nós de novo aí, Tiago 4:4. Às vezes as pessoas falam que eu sou muito duro no que eu prego, mas e o que eu vou pregar? Não é o que está escrito? O que o servo de Deus Tiago, líder da igreja de Jerusalém, está dizendo aqui? Ele está chamando quem aqui? Está falando de quem? Dos ímpios? Ele está tratando com quem aqui? Com as pessoas que não conhecem a Cristo? Ele está falando com a igreja. É uma carta apostólica. Ele está escrito aqui, ó, adúlteros. O que é um adúltero? O que é um adúltero? É aquele que tem um compromisso com alguém, mas se relaciona com outra pessoa. E ele está falando de um adultério de alguém que está tendo algum tipo de relacionamento com quem, irmãos? Com o mundo. E o que é o mundo? O que é o mundo? Tudo aquilo que nega a autoridade de Deus, tudo aquilo que nega a soberania de Deus, tudo aquilo que nega a suficiência de Deus, se chama mundo. Tudo aquilo que quer mostrar para você que aquilo que você precisa, você não vai conseguir se você ficar só em Cristo. O mundo diz para você, ó, quer ser feliz? Quer ser feliz? Prova disso daqui. A história do diabo, irmãos, é a mesma desde o princípio, desde o Éden. Mentira, dizendo para ele, olha, Deus falou para você que você pode comer de tudo que tem aqui no jardim? Eva falou, não, a gente pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. E o diabo fala o quê? Não é isso não. Vocês podem continuar se relacionando com Deus, comer desse fruto, ou desobedecer a Deus, e veja só, vocês não só vão ter um relacionamento ainda com Deus, como vocês vão ser iguais a Deus. Irmãos, o desejo do homem, de todo homem, é ser igual a Deus. Hoje meu filho falou assim, antes de vir para cá, ele falou, e aí pai, não está com vontade de ir para a igreja não? Né? Eu falei para ele, você está? Quando dá o horário de vir para a igreja, muitos de nós não quer. Por que não quer? Porque em casa está melhor. Para você vir para a igreja, você tem que sair do seu conforto, você tem que passar roupa, né? Tem até que tomar banho para vir para a igreja, né? Arrumar cabelo, fazer barba. Aí você fala assim, puxa, se não tivesse compromisso hoje, eu ia ficar em casa, né? Ia botar ali uma série, né? E é o que a carne da gente quer. A gente não pode negar isso. É o que a carne quer. Mas Jesus falou para você que você tem que se negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Irmãos, voltando aqui para a mensagem, embora não tenha saído dela, mas você nega a si mesmo, você toma a sua cruz. Tomar a sua cruz significa o seguinte: se você visse lá em Jerusalém alguém carregando uma cruz, o que você pensaria dessa pessoa? Morte, fim, porque no fim daquela caminhada de quem carrega uma cruz, o que tem? A execução, a morte. Quando Jesus falou para você tomar a sua cruz,
Não é para você simplesmente carregar um peso até o final, não. É para você entender que você já era, que essa vida que você quer viver, ela já não tem mais valor para você, porque você está entregando a sua vida ao Senhor. E ele fala, olha, além de tomar sua cruz, depois, aí você tem que me seguir ainda, quer dizer, você tem que fazer aquilo que eu mando vocês fazerem. Então, meu irmão e minha irmã, ser crente, ser cristão, é muito mais profundo do que simplesmente fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja. Eu até digo, irmãos, que hoje em dia é muito chato você ser crente, chato para os outros, porque se você quiser ser um crente fiel, você vai ser chamado de chato, intransigente, santarrão e um monte de coisa. Se você quiser viver, a Bíblia fala assim, se você quiser viver piamente, você vai sofrer perseguição. E eu digo, irmão, perseguição não é nem das pessoas do mundo, não. Até mesmo dentro da igreja, você vai sofrer a perseguição. Né? Você chega na igreja, aí você fala assim, eu preciso orar para que o Senhor abençoe essa reunião, e eu vou orar, por exemplo. Aí você ajoelha para orar. Aí o irmão chega assim, o cara está orando. E é chato, né? O irmão está orando e eu não estou, então, né? Eu não queria orar, né? Mas esse irmão, né, tem que orar, sabe? Aí tem gente que vai falar assim, aí tá vendo? Quer aparecer, aí quer se mostrar. Diga para mim se não é isso. A chuva vai chegar, viu? O rio vai passar e o vento, ele vai bater na sua casa. Isso vai acontecer. Eu vou dizer para você, pode acontecer nessa vida, enquanto nós estamos aqui, mas vai chegar um dia que isso vai atingir a todos os homens. Põe para mim o verso 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? 26 e 27. Mas quem ouve estas minhas palavras, você está ouvindo a palavra de Deus hoje, hein? Amém? Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E mais do que isso, e foi grande a sua queda. Irmãos, talvez durante a sua vida você não tenha uma tribulação grande, profunda, que a sua estrutura seja provada. Pode ser que não. E eu assim, eu gostaria que tivesse isso na sua vida, viu? Eu gostaria, porque é através dessas coisas que Deus, Ele vai nos forjando e vai nos transformando de glória em glória. É assim que Deus trabalha. Mas pode ser que você não passe por isso, e só venha a perceber que a sua estrutura não é uma estrutura sólida, quando já não há mais tempo e chance
de você reconstruir a sua casa, reconstruir sua vida. Pode ser que seja num dia, num momento, em que já não haja mais saída para você. Pode ser que seja num dia, num momento, que essa queda, essa grande queda, seja uma queda fatal, seja uma queda que se estenda por toda a eternidade. Para a gente concluir, eu queria ler Daniel capítulo 12, versos 1 e 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Essa chuva, esses rios e esses ventos vão atingir todas as pessoas nesse dia em que Daniel está chamando a nossa atenção aqui. Independente se você acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, o que está dizendo aqui é que essa grande tribulação, ela vai atingir a vida de todos. E somente aquele que está com o seu nome escrito aonde, irmãos? No livro de Deus. Esses vão ser libertos. Aqueles que dormiram no Senhor, eles vão ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que não dormiram no Senhor, aqueles que não morreram no Senhor, aqueles que não construíram sua casa sobre a rocha, esses vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno. Por isso é importante hoje você responder para você mesmo, aonde você está construindo a sua casa, aonde a sua vida está depositada, em qual dos livros o seu nome está escrito. Jesus é o único que tem poder e autoridade para te ensinar o caminho e evitar que você tropece e caia. Existem líderes espirituais que se parecem cristãos ou servos de Deus, dos quais ele mesmo tratou no início desse capítulo. Se você ler o capítulo todo, você vai ver Jesus falando sobre os falsos mestres. Mas o poder e a autoridade de Jesus são sobrenaturais. Quem é natural, irmão? Quem não nasceu de novo, quem é uma pessoa natural, que só nasceu uma vez, que não nasceu de novo, ele tem afinidade com os pregadores que pregam aquilo que você quer escutar, que não te chamam ao arrependimento, que não falam para você que se sua vida não estiver 100% nas mãos do Senhor Jesus, se você não for de fato um vaso nas mãos do Senhor, se você não for aquele que confia a tua vida nas mãos de Jesus, eles não vão pregar isso para você, eles vão dizer para você que você é a pessoa mais importante, que você é a pessoa por quem Deus, a quem Deus não pode, é a pessoa que Deus não pode viver sem você. A verdade, irmãos, é que isso não se trata de nós, não é por causa de nós que Deus fez isso. Ele fez isso por quê? Porque Ele é alguém, Ele é amor, Ele é o Deus de toda graça, que decidiu salvar você e a mim, sendo que nós não merecíamos ser salvos. A justiça de Deus deveria lançar-nos todos no abismo, porque nós pecamos
e fomos destituídos da sua glória, mas Ele, como é um Deus de graça, de amor e de misericórdia, Ele nos chamou à vida, sendo que nós não merecemos, pela graça nós somos salvos. Mas a pregação do Evangelho, hoje em dia, ela não toca nesses assuntos. Então quem é natural, quem é carnal, ele absorve essas pregações e ele se sente seguro. Mas a palavra do Senhor Jesus é uma palavra de autoridade, diferente desses falsos mestres. A palavra de Jesus, ela tem poder para transformar a vida do pecador. A palavra do Senhor Jesus, ela tem poder de levantar aquele que está morto em seus delitos e pecados e colocá-lo de pé a louvar o nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita na vida dele. Quem já entendeu isso? Quem já compreendeu isso? Que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Quem já entendeu isso no seu coração? Hoje, ele procura construir a sua casa sobre a rocha. E Cristo Jesus, Ele é a rocha dos séculos. Amém? Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele possa tirar você, se você estiver construindo a sua casa sobre a areia, Ele possa fazer você se decidir, a partir de hoje, começar uma nova obra de construção na sua vida, dessa vez agora sobre a rocha, sobre a palavra dele. Amém? Amém. Quero convidar você a se levantar.